Bem-vindos, irmãos, bem-vindos a mais um culto. Vamos começar o nosso tempo de adoração e de louvor ao nosso Deus. E coloquemos-nos de pé, irmãos, e vamos louvar com o coro enquanto eu viver. Pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história. Pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar, és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história. Pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história. Pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história. Pra tua glória, enquanto eu viver, cantarei teus louvores. Pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história. Pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Obrigada, Senhor. Obrigada porque graças ao nosso Salvador Jesus Cristo, nós somos teus, Senhor. Obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada por estarmos aqui todos juntos para te louvar, Senhor, para aprender mais sobre a tua verdade, Senhor. E oro para que abençoes cada coração que está aqui, Senhor. Oro para que abras as nossas mentes, Senhor, para receber a tua verdade. No nome de Jesus oramos. Amém. Ainda de pé, os que puderem, vamos cantar este coro ao Senhor, Santo para sempre. E que nós possamos sentir em nós esta palavra, Santo, Santo para sempre. Possamos dizer isto ao nosso Deus. Deus, tu és santo, santo para sempre.
Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de ver, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Pois bem, então não é essa a intenção do dedo posto naquela posição,
Mas foi talvez todas as imagens, aquela que eu encontrei mais interessante acerca e que será relativo ao tema da nossa meditação de hoje, que intitulei Ser. E porquê? O que é que acham que esta imagem pode transmitir? Identidade? Exclusividade? Porque, de certo, todos nós sabemos, este dedo não é igual ao vosso. Por isso é que nós, quando vamos ao arquivo de identificação, ou agora, não sei, à loja do cidadão, renovar o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão, temos que lá pôr o dedo. E quando existe, aqui há uns tempos, quando houve um assalto aqui na igreja e levaram algum equipamento, chamámos a polícia e eles foram ver as impressões digitais. O que pudesse, onde houvesse lugar, onde houvesse possibilidade de ver impressões digitais. E nós também tivemos que lá ir, eu e Isabel, tivemos que lá ir pôr as nossas para, de alguma forma, possivelmente, naturalmente, confrontar que essas impressões seriam diferentes daquelas que o dito personagem que assaltou tivesse deixado por aí. Porque particulariza, não é? E individualiza-nos a cada um de nós. E cada um de nós é um ser diferente. Quando estava a pensar no tema de hoje, veio ao meu pensamento uma frase que era comum ouvirmos há uns tempos, agora creio que já não tanto, não sei, mas era comum perguntar-se às crianças o que é que queres ser quando fores grande. O que é que queres ser? Se calhar alguns que já somos grandes ainda não sabemos propriamente o que é que queremos ser, ou aquilo que queremos ser nem sempre é possível atingir, eu sei lá. E quando pensava neste tema, naturalmente veio ao meu pensamento, e tenho por tendência a fazer algumas pesquisas e encontrar algumas frases. A minha assistente. Eu fechei aqui a porta, mas até queria dar circulação, mas tudo bem, não há problema. Então, vou passar o slide seguinte, que diz: vale mais ser do que parecer. Porque ser fala de autenticidade e o parecer fala de aparências, não é? E não ser verdadeiramente aquilo que se é. Vale mais ser do que parecer. Uma outra frase, então, nos diz: só numa situação concreta sabemos o que realmente somos. E foi Virgílio Ferreira, um escritor, que citou ou fez esta frase. Só numa situação concreta somos ou sabemos o que realmente somos. Dá para pensar? Muitas vezes iludimos-nos a nós mesmos, pensando que somos uma coisa e que, na realidade, só quando confrontados com uma situação é que se manifesta verdadeiramente a quem somos. Um próximo. Esta seria incontornável, não é? William Shakespeare diz: ser ou não ser, eis a questão. Ou dito de outro modo, ou somos ou não somos. Não há meio termo. Ser ou não ser, eis a questão. E então, ainda por último, em termos de citações, e eu não quero alargar-me muito nelas, porque vamos ter hoje algum conteúdo, e nomeadamente relacionado com o ser
como Cristo e o sermos, por exemplo, como ainda há pouco cantávamos, santos como Ele é santo. Então, eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgado pelo mundo do que ficar do lado do mundo e ser julgado por Deus. Tem a ver com o ser? Pelo menos fala lá em ser. Ou ser julgado ou não ser julgado. E de que lado é que queremos estar? Estar do lado de Deus e ser julgado pelo mundo? Ou estar do lado do mundo e ser julgado, ou vir a ser julgado por Deus? Ser, não vale a pena vermos em termos gramaticais, mas diz que é um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não precisa de complemento. E nós muitas vezes usamos coisas para acrescentar valor a uma palavra, ou neste caso a um verbo. Ser de facto. Mas porquê é que é preciso ser de facto? Ou se é, ou não se é. Ser ou jamais ser. Mas porquê jamais ser? Não ser ou, não, ou é ou não é? Ser muito. O que é que acrescenta ser muito? Ou ser pouco? Ser muito é ser. Ser pouco é não ser. Bom, isso é coisas para os filósofos, não é? E não vamos agora demorar-nos com isso. Mas, então, o primeiro ponto da nossa meditação é ser cristão. O que é que significa ser cristão? Está lá. Significa ser como Cristo. Mas o que é que isso implica na prática? É ser uma pessoa de Cristo, o seu caráter e a sua missão. Ser A reprodução de Cristo. a reprodução no seu caráter e na sua missão. Ser como Cristo implica não ser como o mundo. Não ser? Como o mundo. Não ser como o mundo. Ainda há pouco vimos neste último slide, essa comparação. Muitas vezes as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. E mais uma vez veio ao meu pensamento o coitado do Pedro. E eu tenho ali o texto em Mateus capítulo 26, versículos 69 até ao 75. Ainda que o último, o 75, irá ficar para um posterior referência. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Obrigado. Ser. Várias vezes aparece uma alusão nestas 3 perguntas que são feitas a Pedro. Tu também és. Tu também és um deles. Tu também estavas com Jesus. E Pedro negou. Há tantas vezes coisas que saltam à minha vista, e acredito que há de qualquer um de nós, quando lemos a palavra de Deus, e que parece que já conhecemos o texto, já tantas vezes falei sobre ele, mas cada vez que voltamos, há sempre mais qualquer coisa. O primeiro aspecto que eu gostava de salientar está no versículo 69. Diz que Pedro estava assentado aonde? Fora.
Pedro estava assentado fora. Mas fora no pátio, o que é que estava a passar-se? Lá dentro, Jesus estava a ser julgado. E Pedro estava fora. Pedro estava fora. Muitas vezes conseguimos estar nesta posição, estar fora. E não estarmos... Com certeza que naquela hora Jesus esperava ter junto de si aqueles que ele tinha ensinado, tinha chamado, tinha escolhido. Mas não só Pedro, mas Pedro estava fora. E ele negou diante de todos, diz-nos o versículo 70. Ele negou não conhecer a Jesus diante de todos. Não sei o que dizes, foi uma das primeiras observações. E na segunda vez, no versículo 71, este também estava com Jesus. E também no versículo 72, ele outra vez, com juramento, negou. E o verso 73, e daí a pouco, os que ali estavam também afirmavam, tu és um deles. E daí a pouco, os que ali estavam, eu achei interessante este pormenor, veio um e diz, uma das criadas, tu também és um deles. Depois a segunda, tu também estavas com eles. E daí a pouco, o que é que estava a acontecer? Todos, com provas ou sem provas, repetiam aquilo que tinham ouvido. E todos diziam a mesma coisa. E, nomeadamente, porque a tua fala te trai. A tua fala é lá do norte. A tua fala é lá da Galileia, não é cá da Judeia. Às vezes a nossa fala também nos trai. A nossa conduta também nos trai. As nossas atitudes também nos traem. O que é que nós podemos extrair daqui? Quando nós damos com a cabeça, o que é que acontece? O galo canta. Pedro deu com a cabeça 3 vezes e o galo cantou. Quando nós damos com a cabeça, o galo canta. Ser cristão é ter os atributos de Cristo em mim. Claro, quando nós falamos dos atributos de Cristo, precisamos, e digamos que as enciclopédias teológicas fazem aqui uma separação e uma divisão natural entre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis, agrupando-os em duas divisões. E achei interessante que um desses atributos é a aceidade. Já ouviram falar nisto? Pois eu também não. E este atributo significa por si. É o atributo que consiste precisamente em derivar uma existência de si mesmo, ou identicamente existir por si próprio, sem qualquer nexo exigível ou necessário de causalidade e efeito. Então, o que é que nós podemos dizer a este respeito? Aquilo que o Senhor disse, tenho ali os 2 versículos, ainda que reduzidos. Um deles, quando o Senhor falou a Moisés, e Moisés disse, mas quem é que eu vou dizer ao povo que me enviou? Quem és tu?
E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Diz ao povo: o eu sou me enviou a vós. Eu sou. Fala-nos desta característica de Deus. Única. Não há outro além dele. Eu sou o que sou. E depois em João capítulo 8 e versículo 58, o próprio Senhor Jesus afirmou, e conhecemos com certeza este versículo, mas a Isabel creio que está ali já a procurá-lo, para que o ouçamos na íntegra. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Nós temos por pai Abraão, nós somos descendência de Abraão. Os nossos antepassados sempre disseram que era assim. E Jesus disse: olha, pois, antes que Abraão existisse, eu sou. E esta expressão eu sou tinha um peso, e ainda tem, com certeza, mas tinha um peso para o povo de Israel enorme. Porque era uma expressão que eles reconheciam que era atribuída única e exclusivamente a Deus. E Jesus com isto estava a dizer: eu sou Deus. Eu sou um com o Pai. Por isso, antes que o Abraão existisse, já eu era. Então, esta característica a respeito do ser de Cristo. Também, em segundo lugar, temos outro atributo, a sua imutabilidade. E eu não vou aqui demorar muito sobre eles, e por isso temos ali o versículo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, disse o Senhor através do profeta Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Nós muitas vezes hoje somos confrontados nos dias que correm até em pôr em causa a palavra de Deus e querer adaptar a palavra de Deus à nossa vivência atual. Isso era antigamente. Isso era para os outros, não é para nós. Deus não muda. E a sua palavra também não muda. É a mesma. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, disse o Senhor, não passará. Eu, o Senhor, não mudo. E quando ele diz: por isso, vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Porquê? Porque mesmo quando o povo é infiel, o Senhor permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ele não muda. E com isto já estou a citar palavras do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. A sua imutabilidade, não é? A sua infinitude, sim, agora será também o outro aspecto que eu gostava de sublinhar. E a respeito deste, eu não creio que não tenha ali o texto de 2 de Crónicas, mas eu já temos alguém para ler. Temos a respeito da sua infinitude, a sua eternidade e a sua imensidão. A eternidade aplica-se ao tempo. Ele não tem princípio nem fim. E a sua imensidão aplica-se então ao espaço. O Senhor está em todo o lugar. E vamos ouvir o texto então. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Obrigado. A glória do Senhor encheu o templo. Algo que, por assim dizer, não me recordo se tinha algumas vezes acontecido anteriormente.
O povo estava consciente de que o Senhor estava naquele lugar santo. Mas agora estava a ser inaugurado um novo templo. O primeiro templo. O templo de Salomão. E o Senhor fez presente. E encheu aquele lugar com a sua glória. O Senhor não muda. E o Senhor diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, Ele está no nosso meio. E o seu desejo, a sua vontade, é que nós sintamos a sua glória. Sintamos a sua presença. Nós cantamos um corinho, mas muitas vezes cantamos. E agora com este... já me tinha passado o coro. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Deus está aqui. A sua infinitude. O próximo tem que acelerar mesmo. A sua omnipotência. Deus tem todo o poder. Só citei este versículo. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tantos outros versículos nós podíamos citar, podíamos usar, podíamos lembrar, mas creio que este sintetiza este facto. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E o próprio Senhor também diz que tudo é possível àquele que crê. Que crê no Senhor dos impossíveis. Mais um. Onipresença, não é? Omni, está bem? Onipresença, não sei propriamente o que significa, mas omnipresença, porque as palavras têm uma razão de ser em latim, não é? E a nossa língua resulta do latim. Omni quer dizer totalidade, não é? Totalidade da sua presença. Jesus olhou para eles e respondeu. Aqui peço desculpa que eu repeti o mesmo versículo e deve haver aqui um lapso que muitas vezes quando estou a passar as coisas acabo por me enganar. Mas a sua omnipresença é notória quando o Senhor se fez presente. Eu aqui, peço desculpa, um texto para corroborar este ponto, mas não temos dúvidas acerca deste facto, como eu já referia há pouco, que o Senhor faz-se presente no meio do seu povo, que o Senhor está conosco todos os dias, até à consumação dos séculos. O próximo texto, então, ou o próximo ponto, é a sua omnisciência. Ele sabe todas as coisas. Diz? Pois, eu peço desculpa, eu estava ali ainda, gosto sempre de dar uma vista de olhos, mas acaba sempre por às vezes falhar um ou outro versículo e vem igual, porque eu faço o copy-paste dos versículos, só mudo o texto. E muitas vezes estes acidentes acontecem. A sua omnisciência. Deixem-me ver se eu tenho aqui, então, o texto, ou pelo menos, eu gostava, talvez, portanto, a omnisciência é, no fundo, de ter todo o saber, portanto, não vale a pena aqui acrescentarmos o que quer que seja a esse respeito, porque temos com certeza consciência desse facto, não é?
não só do conhecimento passado, do conhecimento presente e também do conhecimento futuro. Deus sabe todas as coisas. Aquilo que nós não sabemos ainda, Ele já sabe. E a prova disso está, e volto outra vez ao texto inicial de Pedro e à história do Pedro, quando Jesus lhe disse, antes que o galo cantar 3 vezes me negarás. E o Pedro disse, Senhor, jamais. Não é? Jesus sabia aquilo que ainda estava para acontecer. E disse-lhe terceira vez, João, filho de Jonas, e agora com isto estou a citar depois o encontro de Jesus com os seus discípulos e particularmente com Pedro. E é este o texto que falta aqui, que está em João capítulo 21 e versículo 17. Para os que queiram acompanhar, e peço desculpa de não ter passado para ali como deve ser. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez. Peço desculpa, Isabel, passa o slide seguinte que eu creio que está lá. Exatamente, obrigado. De repente lembrei-me que tinha passado ali o texto, só que estava na folha seguinte, no slide seguinte. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Ainda há pouco, quando líamos o texto inicial, tínhamos visto que depois de Pedro ter negado pela terceira vez, ele chorou. Ele caiu em si. Ele reconheceu que tinha falhado e chorou amargamente. E aqui eu sublinhei ali, ou destaquei, aquele verbo, entristecer-se. Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Eu costumo dizer que provavelmente as 2 primeiras vezes a resposta de Pedro foi uma resposta daquelas, como nós dizemos, Senhor, sim, claro, então tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Depois à segunda, a mesma coisa. À terceira, bateu fundo. E eu acredito que Jesus teve que lhe perguntar 3 vezes, amas-me? Porque 3 vezes Pedro tinha provado que não o amava, que não estava disposto a pagar o preço, que não estava disposto a identificar-se com Cristo. Simão entristeceu-se. E porquê é que eu coloquei ali em destaque o entristeceu-se? E o que é que Jesus sentiu quando Pedro o negou? Eu bem te avisei, estás a ver? Não. A tristeza de Jesus certamente foi maior ainda do que a de Pedro. E a tristeza do Senhor é sempre enorme quando não encontra em nós aquilo que Ele deseja e espera ver em nós. Tu sabes tudo. Sim, de facto, o Senhor sabe tudo. E não adianta, não é? Vale mais ser do que parecer, porque Ele sabe tudo. Adiante. Tristeza. Eu já fiz, digamos, alusão, mas eu gostava de incluir este texto de 2 aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 10. E eu aqui usei uma versão ligeiramente diferente daquela que nós temos nas nossas Bíblias. Talvez é um pouco mais elucidativa,
Porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado e nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz a morte. Há tristeza para a salvação e tristeza para a morte. Quando essa tristeza não é genuína, não é verdadeira, não vem realmente de um processo de transformação nas nossas vidas. Vamos avançar então ainda para o próximo, relacionado com os atributos. E ser cristão significa ter os atributos de Cristo. Se havia aqueles atributos, por assim dizer, incomunicáveis, exclusivos de Deus, há aqui atributos que podemos dizer que nós partilhamos, ou que o Senhor disponibilizou-nos para nós usarmos na nossa vida. Uma delas é o conhecimento. E o Senhor nos tem dado a capacidade de nós conhecermos a sua vontade, de conhecermos a sua palavra e também de, através do seu Espírito que em nós habita, poder nos ajudar a poder conhecê-lo cada vez melhor. E a vida eterna, dizia o Senhor Jesus, é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este é, sem margem para dúvidas, o maior de todos, todo o conhecimento que o ser humano pode ter. É o conhecer o Senhor como sendo o Salvador, como sendo o Messias, como sendo aquele que Deus enviou para a nossa salvação. Este conhecimento provém de Deus, mas está em nós. Conhecer-te a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em segundo lugar, também no que diz respeito a estes atributos comunicáveis, a bondade. E eu escolhi o Salmo 106, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esta característica de Deus, o Senhor também quer ver refletida então nas nossas vidas. A sua bondade. Bondade essa que se expressa no nosso relacionamento uns com os outros, sentindo as necessidades do outro, procurando providenciar a ajuda, seja ela qual for, ao próximo. E não estou a querer sacudir a água do capote, mas não é minha exclusiva responsabilidade, ou não é nossa única responsabilidade, é a responsabilidade de qualquer um daqueles que já conhece a Jesus como Salvador. Em terceiro lugar, no que diz respeito a estas características, temos o amor. E, naturalmente, João é aquele que mais fala sobre esta característica, quer no Evangelho, quer nas suas epístolas. João é o apóstolo do amor, não é? E ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aquelas reticências querem dizer que estou a passar do versículo 8 para o versículo 16, está bem? E diz o versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. A forma ou evidência da presença do Senhor em nossas vidas é o amor. O amor com que nos amamos uns aos outros. O amor não só que nos amamos uns aos outros como irmãos na fé, mas também que nós expressamos para com aqueles que não são nossos irmãos na fé.
são os nossos próximos. Naturalmente que iríamos aqui recuar ou relembrar aquele episódio do samaritano. Passou o religioso, o sacerdote, passou o escriba ou o fariseu de largo. E o samaritano viu aquele judeu que tinha sido espancado, tinha sido maltratado, quase como morto, e foi o único que estendeu a mão. E há tanta gente a precisar que nós estendamos a mão, que nós manifestemos este amor. Naturalmente que eu tenho que abrir aqui um parênteses e eu já não tenho, como se costuma dizer, papas na língua. Já lá vai o tempo. Há muitos que se aproveitam desse amor. Mas isso não invalida que nós manifestemos ou deixemos de manifestar esse amor. Isso é problema deles depois. Depois o Senhor o julgará. Assim também que nos julgará se nós não fizermos a nossa parte. Amor. É um dos atributos de Deus. Quem não tem amor ou quem não conhece a Deus não ama. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E Deus não amou só o malfeitor ou o certinho. Não, o que eu queria dizer era o certinho. Deus não amou só o certinho, amou o pecador. Amou-nos a cada um de nós. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor. O próximo. Eu creio que aqui tenho mais versículos. Não. A sua santidade. Ok. Este é um atributo divino, mas que pela graça de Deus o Senhor deseja ver refletido nas nossas vidas. E a palavra de Deus é clara quando diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. O santo não é, porque lá está, a cultura católica romana em que crescemos ou em que vivemos ainda, leva-nos a pensar que o santo é aquele que está lá no altar, lá no pedestal, que é usado como intermediário. Isso é tudo tretas. Está bem? Isso é tudo balelas. Paulo, quando escrevia, e Pedro, quando escrevia às igrejas, escrevia aos santos da igreja em... Ele estava a escrever para vivos, não estava a escrever para mortos. Estava a escrever para aqueles que já tinham aceitado a Cristo como Salvador, em cujas vidas o Espírito Santo estava a trabalhar. E esse processo, não é? Esse processo não é um processo imediato, ao contrário da nossa salvação, que essa resulta de nós reconhecermos a nossa condição de pecadores e aceitarmos a Cristo como único e suficiente Salvador. Aquele que crer será salvo. Sem condições. Ou a única condição é crer em Jesus. A prova inequívoca disso foi aquele malfeitor que foi crucificado juntamente com Jesus na cruz. As obras que ele tinha não eram as melhores. Mas ele reconheceu que Jesus estava ali em seu lugar e aceitou-o como seu Salvador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Então, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A outro atributo temos então a justiça. Aqui sim tenho 2 versículos, mas só incluí ali um, e o Romanos capítulo 5 é conhecido, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. O Senhor nos declara justos. E aqui no texto de Filipenses, capítulo 4 e versículo 8, nos diz: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, ou se há algum louvor, nisso pensai. Há todo um conjunto de coisas acerca das quais nós nos devemos concentrar, nos devemos pensar. Não nas coisas materiais, não naquilo que possa eventualmente algum irmão ou até um colega, um familiar nos fazer. Não é isso. É pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Naquilo que realmente faz parte dos atributos de Deus. E um desses atributos é a sua justiça, que Ele quer ver também refletida nas nossas vidas. O próximo, então, e já viram que hoje foi um pouco mais longa a nossa meditação, ou mais cheia, mas que não deixa de ser importante e é difícil parar em qualquer um dos pontos, porque eles fazem parte de um todo. Então, outro dos atributos comunicáveis é a verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É este valor, este atributo divino que o Senhor quer ver também refletido nas nossas vidas. E eu aqui sim inseri mais versículos em que João, mais uma vez, também refere na sua primeira epístola aquele que diz: eu conheço-o e não guarda o seu mandamento, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz: eu conheço a Jesus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, diz o apóstolo João, e não está na verdade. Estar na verdade é estar em Jesus e estar de acordo com a sua vontade para as nossas vidas. Na sua segunda carta, então João, versículo 4, porque a carta não tem capítulos, só tem versículos, diz-nos então: muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como têm recebido ou temos recebido o mandamento do Pai. Alegro-me por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. E eu acrescentei o segundo texto, que agora está na terceira carta, e que difere somente aqui um pormenor. Na primeira dizia que alguns dos teus filhos andam na verdade, não é? Aqui no segundo texto diz: não tenho maior gozo do que este, o de saber que os meus filhos andam na verdade. Falta ali o alguns, não é? Não é de sumenos importância, porque o desejo do Senhor é que todos os seus filhos andem na verdade. Não é só alguns. E quando isso acontece, então o Senhor deseja operar em nós para que todos possamos andar na verdade. E andar na verdade é andar
em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por último mesmo, então, e aqui temos 2 em 1, a soberania é outro dos atributos, e aqui eu vou pedir para a leitura de Timóteo, que não está ali mencionada, Timóteo capítulo 2, é 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 13. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. Porque fiel é a palavra, porque fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ok. Esta soberania de Deus, se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós formos fiéis, Ele também é fiel. E mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E por último, a vontade, não é? E a vontade está no próximo. Aliás, não lemos aqui, creio que Filipenses, pois não? Peço desculpa. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A vontade soberana de Deus. E a vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. E então sim, agora passamos ao último ponto, que prende-se com essa vontade, como ainda há pouco estávamos então pronto, obrigado. Então eu ali não incluí na soberania o ponto final, que era o da sua vontade. Vontade essa que o Senhor deseja ver manifesta nas nossas vidas. E como eu dizia há pouco, uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu não fiz hoje o resumo de todos os pontos, porque já deu para perceber que eram imensos, mas que se resumem verdadeiramente à questão ser, não é? Ser cristão. E a imagem final, ou inicial, pode lá voltar para nós termos essa percepção. Termos a nossa impressão digital, nítida, clara, perfeita, e que essa impressão possa ser o reflexo da presença em nós do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que assim seja. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos agradecer-te por a oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui reunidos para te louvar e também para meditarmos na tua palavra. E pudemos, Senhor, constatar este facto, que tu desejas que nós sejamos como tu és. Que nós possamos ser, Senhor, o sal da terra, possamos ser a luz do mundo, possamos ser o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem, mas que possamos ser. E isso é possível, Senhor, quando tu habitas em nós, quando tu operas em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a tua boa vontade. Que isso possa ser uma realidade, Senhor, em cada um de nós, possa ser uma realidade na tua igreja, para a honra e glória do teu nome e bênção nossa. Amém. Bem, irmãos, e como diz em Êxodo 3:14,
Deus definiu Ele mesmo como eu sou o que sou, e acho que, como nós vamos cantar na próxima música, Deus ele permanece para sempre nas nossas vidas. Portanto, possamos cantar em amor a Ele. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra cobiçou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Oh, morte, onde estás? O Rei ressuscitou e nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pedimos desculpa, nós tivemos aqui uma falha, não tínhamos a letra para as várias pessoas e pedimos desculpa. E, entretanto, agora também eu fiz um disparate aqui. Agora vamos levantar as nossas ofertas e nossos dízimos. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 1 Coríntios 8:7. 9:7, desculpa. Te amo, Deus, tu
você nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Foi doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que foram dadas à tua casa, Senhor. Abençoa-os, Senhor, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.
Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Eu gosto às vezes de trocar as voltas, não é? E então, 12:15 em Romanos. Muito bem. Então, a morada do nosso versículo, que corretamente como ele aparece, é alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, encontra-se então em Romanos 12:15. Gostaria de continuarmos a interceder, de pedir aos irmãos para que continuemos a interceder pelo Arthur e pela Lourdes, para que o Senhor fale aos seus corações. Também gostaríamos de continuar a orar pelos nossos queridos irmãos Dejanira e Manuel, e lembremos sempre o desejo que eles têm de voltar à casa do Senhor, presencialmente estar conosco, que o Senhor possa lhes dar essa graça de poderem estar em breve conosco. Oramos ainda e temos muitas saudades da nossa irmã Delmira, certo? Nós temos saudades dela e nós vemos-la quase todas as terças-feiras, são as coisas boas das tecnologias. Assim ela pode estar connosco na nossa reunião de oração via Zoom. Mas continuemos a orar por esta família, continuemos a orar pela nossa irmã Delmira, e realmente Deus permitiu que ela fosse na hora certa, no tempo certo, para junto da sua filha. E nós damos graças a Deus pela força que Deus tem dado à nossa irmã para ser o suporte da sua família ali e da sua filha, muito especialmente. Continuamos lembrando a Kelly. Damos graças a Deus porque ultimamente ela tem estado melhor, mas ainda não consegue estar connosco. Oremos por ela, para que o Senhor toque o seu corpo, para que o Senhor a abençoe, para que o Senhor também abençoe a sua família e todas as coisas que têm a ver com a sua família, que o Senhor possa fazer prosperar aquela família querida que nós amamos muito. Lembramos o Robson e a Aline, a sua família. Esta semana recebemos a notícia de que ela não estava a passar bem, mas já tem a cirurgia muito próxima. Damos graças a Deus por isso. Continua a fazer exames, ela não passou muito bem durante esta semana, mas continuemos a orar por ela, está bem? Para que a cirurgia possa vir bem depressa. Agradecemos muito a Deus pelo que Ele tem feito pelo Frank e nós louvamos o Senhor por isso. Louvamos porque sabemos que o Senhor vai restabelecê-lo totalmente. Não estava a querer passar. A nossa querida Truz, ontem recebi mensagem dizendo que ainda não consegue estar connosco, mas está bem melhor. Esperam estar no próximo domingo connosco, mas continuemos a levar esta nossa irmã ao trono de graça do nosso Deus. Também ainda lembramos a família Santos, damos graças a Deus por aquilo que o Senhor continua a fazer no genro e no neto dos nossos irmãos Filipe e Belinha e Isabel, para que o Senhor possa restabelecê-los totalmente e o Senhor seja honrado e glorificado. Também temos a alegria de dizer que o Henk está a recuperar. Graças a Deus, a sua fala, os seus movimentos estão a recuperar. E nós cremos no Senhor dos impossíveis. Nós confiamos e cremos no Senhor dos milagres. Por isso nós sabemos que está nas suas mãos. Aquilo que Ele faz bem feito. E sabemos que o Senhor faz todas as coisas, não é? E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer aquilo que nós, ou como nós oramos, Ele continua a ser Deus. Por isso é importante que nós aceitemos a vontade de Deus, como Ele a deseja para as nossas vidas. Mas ficamos felizes de ouvir estas notícias, que o Senhor está a recuperar o nosso irmão. Continuemos a orar pelo mundo, oremos pelo mundo e nós sabemos que além dos nossos países que crescem tanto, os países que nós representamos aqui na nossa igreja, que carecem tanto de sabedoria, da orientação, da bênção de Deus, temos aqueles que ultimamente se têm juntado à nossa lista de oração. Israel, toda aquela zona de Israel e da Palestina, que o Senhor nos possa dar este peso para que nós possamos orar por aquele povo, por sabedoria para os governantes, para que o Senhor possa ter misericórdia daquele povo ali. E também agradecemos a Deus por aqueles que se têm juntado a nós no tempo de oração. Estamos quase a fazer um ano que começamos
e depois eu vou-vos mostrar uma fotografia, quando fizemos um ano, um slide muito interessante. É bom saber que, mesmo quando nós não conseguimos, o Senhor está lá. Não é? Mesmo quando nós não conseguimos ligar aquele link, o Senhor está lá, tá bom? E é bom quando podemos estar todos juntos e partilhar e orar pelos nossos irmãos. Por isso, convidamos todos a estarem na terça-feira às 9 horas, a abrir aquele link que vai antes um bocadinho. Esta semana foi um bocadinho atribulada, foi para a casa de alguém que não era a casa geral. O WhatsApp da igreja eu mandei e achei muito estranho porque não estávamos a entrar, não é? Achei muito estranho, de repente eu vejo que eu também não tinha, então eu mandei o link para a casa do Igor e da Kelly em vez de mandar para o WhatsApp da igreja, pronto, mas felizmente que conseguimos. Hoje temos aniversariantes, mas é incrível que as duas aniversariantes não estão cá também. Por isso, nós vamos cantar os parabéns, porque eu quero que vocês vejam quem são. E de certeza que eu sei que a Isabel, a irmã da Teresa, não está disponível neste momento porque ela está em formação, portanto ela não vai ouvir-nos cantar os parabéns. Mas nós vamos cantar e vamos orar por eles, está bem? Então, eu vou passar o slide porque agora vem o slide com as duas fotografias. E o segundo é a nossa irmã Jusilene, que também não está connosco porque está com uma rinite muito forte e não pode estar connosco. Por isso, vamos com alegria cantar os parabéns a estas nossas irmãs e depois eu vou pedir à Andreia para orar por elas, está bem? Hoje é um dia tão especial, o seu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o seu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou e esse ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. André, eu peço para vires aqui à frente e assim as nossas irmãs podem ver-te orar aqui à frente, se faz favor. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um ano de vida que deste à nossa irmã Jusilene e à irmã Isabel. Agradecemos pela vida de cada uma delas na nossa comunidade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e pedimos para que Tu possas as abençoar, Senhor, as proteger de todo o mal, Senhor, e abençoa-as, Senhor, nas suas caminhadas, Senhor, nas suas decisões, nas suas escolhas, para que elas possam Te honrar e Te glorificar através das suas vidas. No nome de Jesus oramos. Amém. Podes ficar desde já e chamar o resto do grupo. Irmãos, e vamos cantar mais um coro, quer dizer, vamos repetir o coro do mês, que é o Santo para Sempre, e vamos cantá-lo de pé e vamos glorificar e louvar ao nosso Senhor com este cântico, dizendo que Ele é Santo, Santo, Santo. Tendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a
manter então de pé para terminarmos com uma palavra de oração. Ó Senhor, queremos nesta manhã engrandecer o Teu nome, louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, que é sobre todo o nome. E temos-lo feito, Senhor, através dos cânticos, temos-lo feito através da leitura da Tua palavra e queremos, acima de tudo, fazê-lo através do exercício da nossa fé em Ti, da nossa vida, do nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. Que o Teu nome possa ser honrado e glorificado. Que, Senhor, estes atributos dos quais cantávamos sobre a bondade, sobre a santidade, possam ver-se refletidas na nossa vida também, para que outros venham ao conhecimento de quem Tu és e daquilo, Senhor, que Tu desejas operar, tanto em nós quanto neles, de forma, Senhor, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado. Queremos, Senhor, mais uma vez lembrar aqueles que não puderam estar connosco, seja por que motivo for, mas acima de tudo os que estão enfermos, que Tu os possas, Senhor, fortalecer, Tu os possas animar, Tu os possas curar, sarar, Senhor, as suas enfermidades, ser com os médicos que os estão a acompanhar, para que realmente, Senhor, a Tua vontade possa ser realizada nas suas vidas e possa ser realizada, Senhor, também na vida da Tua Igreja, de forma, Senhor, que possa haver bênção para nós, possa haver salvação para outras almas, possa haver, acima de tudo, honra e glória para o Teu nome. Pois é por isso, Senhor, que nós aqui temos estado reunidos e é gratos por a dádiva do Teu Filho, no qual nós pedimos e Te agradecemos todas as coisas. Amém. Então, o nosso culto está terminado. Uma boa semana para todos. Até terça-feira no Zoom ou depois na sexta-feira também no curso que alguns irmãos estão a fazer aqui ou no próximo domingo, se Deus permitir. Uma boa semana para todos.